E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu já falei com vocês inúmeras vezes que a análise instrumental é uma área importantíssima para a química moderna. Eu tenho um conhecimento limitado em análise instrumental, talvez eu conheça apenas uma introdução, e isso eu compartilho, por exemplo, no meu curso, tudo sobre química analítica, mas a percepção, conhecer a fundo mesmo, eu conheço pouco, porque eu nunca trabalhei na área, não tenho experiência e tive uma análise instrumental muito ruim no meu período de graduação. Entretanto, eu tenho consciência de que essa é uma área importantíssima e que seria muito válido contribuir com o conhecimento aqui para vocês, através da Universidade da Química. Então, trago uma notícia bem legal. A partir desse vídeo, nós teremos uma parceria aqui na Universidade da Química com o professor Ademário Iris. O professor Ademário, ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, é professor de análise instrumental há décadas, e ele disponibilizou alguns vídeos que ele produziu durante esse período do ensino remoto para que eu compartilhe com vocês aqui na Universidade da Química. Então nós teremos uma série voltada para análise instrumental. Inicialmente teremos vídeos de potenciometria, posteriormente podemos expandir a série. Então olha só, no início de cada vídeo eu vou passar essa mesma introdução, tá? Exatamente isso que eu estou falando com vocês agora, com a mesma camisa, enfim, essa mesma introdução. Eu vou colocar aqui do lado a minutagem para que nos vídeos posteriores vocês simplesmente pulem, né? Não precisam ver eu falando tudo isso de novo e venham e assistam, né, diretamente a aula de análise instrumental. Para você reconhecer os vídeos dessa série, bom, algumas descrições. Primeiro, na descrição do vídeo, na verdade no título do vídeo, eu vou colocar a hashtag análise instrumental, vai ser mais fácil de você identificar. Na descrição do vídeo, eu vou colocar, por exemplo, o site da equipe de análise instrumental do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na verdade, o site não, o canal da equipe de análise instrumental. Eles, há pouco tempo, publicaram um e-book de análise instrumental também, muito bacana. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar o livro, comprar o e-book. E também eu vou deixar na descrição o link para a entrevista que eu fiz com o professor Ademário aqui no DQ Entrevista, para que você conheça um pouco do trabalho dele, tá ok? Acho que eu já falei bastante. Lembrando, nos próximos vídeos vai ser a mesma coisa, só que eu vou deixar a minutagem aqui. Por favor, galera, deixem seus comentários, compartilhem, deixem o seu like. Teremos toda a série de potenciometria, mas se vocês gostarem, né, se acharem esse formato legal, então poderemos ter outras séries, né, abordar outros temas da grande área de análise instrumental. Beleza, galera? Valeu então e fiquem com o professor Ademário. A técnica de adicionar analito na própria matriz da amostra é muito utilizada em química analítica para evitar alguns tipos de interferência. Este vídeo mostrará como é a aplicação desta técnica em potenciometria. Vimos que o potencial medido responde, na verdade, à atividade. E a relação da atividade com a concentração para cátions e ânions é regulada pelo coeficiente de atividade, que depende da forciônica do meio. Assim, a calibração e as medições têm de ser feitas com forciônica constante, para que se possa medir concentração. As medidas de concentração e calibração com forciônica constante geram equações que estabelecem uma relação logarítmica entre o potencial lido e a concentração. Há algumas maneiras de manter o coeficiente de atividade constante durante as medições. Vamos comparar dois modos de alcançar essa constância. A maneira 1 é a mais comum, mas implica que a amostra tem de estar relativamente bem concentrada, pois haverá muita diluição. A maneira 2 dá um pouco mais, mas não muito mais trabalho, e consegue atingir concentrações mais baixas. Assim, a adição de padrão traria a possibilidade de alcançar limites de detecção mais baixos. Para chegar no resultado final, no entanto, a maneira 2 tem um desenvolvimento matemático na potenciometria mais complexo que a maneira 1, e mais complexo ainda que em outras técnicas instrumentais
que também usam adição padrão. Existem algumas pré-condições operacionais para conseguir fazer a adição de padrão em potenciometria com mais facilidade e com sucesso. O volume de adição tem de ser muito menor que o volume da solução de amostra acrescentada de nivelador. A solução adicionada deve ter baixa quantidade de íons quando comparada ao volume de solução de amostra com nivelador. Sob essas duas condições, a variação de volume e de força iônica durante as adições poderão ser desprezadas no cálculo, como mostraremos a seguir. Cabe observar que os volumes de amostra e os volumes de adição deverão ser conhecidos e ter boa precisão para que o cálculo forneça resultados quantitativos também com boa exatidão e precisão. A equação do delta lido pode ser colocada num formato que vale para cátions e ânions, lembrando que o termo S troca de sinal quando mudamos de cátion para ânions e vice-versa. Antes da adição, a concentração inicial desconhecida do íon num volume inicial V0 pode ser expressa como C0. Depois da adição de um volume Vp conhecido de uma solução de concentração Cp conhecida de padrão, a nova concentração é a quantidade C0V0 somada à quantidade CpVp e dividida pelo volume total V0 mais Vp. Como a variação de força iônica foi desprezível, o coeficiente de atividade continua o mesmo nas duas equações e situações de antes e de depois da adição. Podemos agrupar as duas equações e fazer a operação da primeira equação menos a segunda. Na subtração, o termo K-S log de gama é cancelado e obtemos a equação da diferença entre os potenciais de depois e de antes da adição do analito na solução. Podemos colocar o fator de resposta S em evidência e obter uma equação mais compacta. A diferença entre os logaritmos pode ser transformada no logaritmo de uma divisão, onde o termo C0 vai para o denominador da fração dentro do logaritmo da nova equação. Se V0 é muito maior que Vp, a soma V0 mais Vp pode ser aproximada para apenas V0. Logo, a subtração de ΔE1 menos ΔE2 pode ser desenvolvida e simplificada, eliminando o termo C0V0 do numerador da fração, pois ele é igual ao denominador. Prosseguindo no desenvolvimento, o fator de resposta pode ser colocado do outro lado da equação. Para eliminar o logaritmo, podemos aplicar a função exponencial de base 10 dos dois lados da equação. Por usarmos logaritmo decimal, o termo da esquerda torna-se 10 elevado à expressão que contém os potenciais e o termo da direita perde o logaritmo. Esta última equação, a equação de adição padrão em potenciometria em destaque, pode ser aplicada nas medições para chegar na concentração inicial da amostra, como vamos mostrar. Mas, para aplicá-la, é preciso obter o fator de resposta S, que vem da curva de calibração do eletrodo para usar na equação de adição de padrão. Como já vimos, para o eletrodo de fluoreto, é possível fazer a leitura dos padrões preparados com TISAB e construir a curva de calibração do eletrodo por concentração. Neste exemplo, o fator de resposta S do eletrodo é 57,403 mV por P'(F). Como amostra, vamos aplicar a equação de adição padrão na determinação de fluoreto no enxaguante bucal.
Para utilizar a equação de adição padrão, a variável independente x é o volume de padrão adicionado Vp. A variável dependente y precisa ser calculada a partir dos dados de leitura de potencial antes e depois da adição de padrão e a partir do valor do fator de resposta do eletrodo. Para obter diferentes valores de y e construir uma curva de calibração para a adição de padrão, basta fazer mais adições de padrão de mesmo volume, atingindo o volume total de padrão crescente a cada novo valor de potencial obtido. A amostra terá a adição de nivelador de força iônica TSAB e será avolumada num volume maior, mas sofrendo menos diluição que na determinação potenciométrica direta, para que a alíquota retirada possa ter um volume grande e relevante. A adição de padrão de 1000 mg por litro será em 4 porções de 400 microlitros, ou 0,4 ml. O volume total de adição, 1,6 ml, é muito menor que os 100 ml da solução preparada, onde haverá a adição. Z é a notação usual da variável dependente da adição padrão em potenciometria. As medidas são feitas logo após a obtenção da curva de calibração. A amostra será preparada com a adição de 10 ml da solução de enxaguante bucal. Em seguida, são adicionados 50 ml do nivelador TSAB para garantir que a força iônica total será alta. Após as adições, o balão de 250 ml é completado. Para fazer a adição padrão, 100 ml da solução preparada com força iônica alta são transferidos para um becher que terá uma barra magnética para agitação. Em seguida, o mesmo sistema potenciométrico que fez as medições para a curva de calibração é montado na solução e utilizado para fazer as medições antes e depois das adições de 400 microlitros. A barra magnética em movimento homogeneiza a solução e ajuda a estabilizar a leitura de potencial após cada adição. Os dados obtidos antes e depois das adições e necessários para a resolução e também as leituras de potencial podem ser colocadas numa planilha eletrônica. Os cálculos e o gráfico para a curva de adição padrão podem ser feitos com a ajuda da planilha. A variável independente é o volume de padrão e a variável dependente é Z. Os valores de Z são obtidos a partir da relação exponencial entre o fator de resposta e os potenciais antes e depois das adições. Na equação obtida de acordo com o modelo, o coeficiente angular é a divisão da concentração do padrão adicionado pelo produto da concentração do analito com o volume de amostra. Assim, deduzimos que a concentração do analito pode ser obtida pela divisão de Cp, concentração de padrão, pelo produto do coeficiente angular com o volume de amostra. Substituindo os valores, chegamos a 8 mg por litro na solução de leitura. Como o fator de diluição para chegar na solução de adição e leitura foi de 25 vezes, a concentração de fluoreto no enxaguante bucal é de 200 mg por litro, isto é, 8 vezes 25. O eletrodo de cobre mais 2 tem modelos comerciais com limites de detecção de 0,64 ppb, ou microgramas por litro. Uma aplicação interessante é o controle do teor de cobre mais 2 em cachaça, que aparece como contaminante provindo do processo de produção. O cobre aparece, então,
contaminando a cachaça. O tratamento da amostra segue o padrão de acrescentar nivelador para levar a um volume maior e poder retirar uma alíquota de volume considerável, 100 ml, e fazer adições de volumes bem menores, no caso 0,3 ml ou 300 microlitros a 100 mg por litro. O eletrodo de cobre mais 2 tem inclinação negativa, como acontece com todo eletrodo para cátions, e um fator de resposta com metade da inclinação nernstiana de eletrodos de carga mais 1, como pode ser visto no gráfico e na equação da curva de calibração do eletrodo. A amostra será preparada com a adição de 50 ml de cachaça que se deseja determinar. Em seguida, são adicionados 50 ml do nivelador de força iônica para garantir que a força iônica total será alta. Após as adições, o balão de 250 ml é completado. Para fazer a adição padrão, 100 ml da solução preparada com força iônica alta são transferidos para um becher, que terá uma barra magnética para agitação. Em seguida, o mesmo sistema potenciométrico que fez as medições para a curva de calibração de cobre é montado na solução e utilizado para fazer as medições antes e depois das adições de 300 microlitros. Como no fluoreto, a barra magnética em movimento homogeneiza a solução e ajuda a estabilizar a leitura de potencial após cada adição da solução padrão de cobre. Com os dados colocados numa planilha eletrônica e os cálculos e o gráfico para a curva de adição padrão feitos com a ajuda da planilha, a concentração do analito pode ser obtida novamente pela divisão de CP pelo produto do coeficiente angular com o volume da amostra. Substituindo os valores, chegamos a 0,296 mg por litro na solução de leitura. Como o fator de diluição para chegar na solução de adição e leitura foi de 5 vezes, a concentração de cobre na cachaça é de 1,48 mg por litro, isto é, 5 vezes 0,296. A adição padrão em potenciometria tem uma vantagem operacional sobre outras aplicações de adição padrão. Só há necessidade de usar uma única solução preparada para medir a amostra. Apesar da complexidade matemática, o uso de planilha eletrônica para proceder cálculos faz com que a aplicação torne-se operacionalmente bem simples. Medidas de volume precisam ser feitas com cuidados extras. É recomendável que recipientes estejam limpos e secos antes de usar. A incerteza da medida pode ser determinada com medidas em triplicata. Limites de quantificação e de detecção devem ser semelhantes aos limites alcançados por potenciometria direta.